Eu sou o Alex, eu trabalho aqui no time de Growth Marketing, dentro da estrutura de produtos digitais aqui da Globo. Então, basicamente, o time que é responsável por criar estratégias para a gente ampliar o nosso volume de assinantes para as nossas bases de produtos D2C, né? Então, em geral, a gente está falando muito mais de produtos como o Globoplay, que foi o caso aqui, em alguns casos até de Cartola, né? Especialmente, ou Premiere e algumas estratégias para Telecine, mas em geral são esses produtos que a gente chama de produtos de assinatura. E aí o nosso time ele é responsável por isso, né? Por encontrar estratégias para alavancar e para trazer novos assinantes para essa base. Maravilha. Então, um dos papéis, né, seu aí, né? Claro que tem outras pessoas, eu vou te perguntar também quem mais fazia parte desse time, né, desse projeto, mas então o grande papel seu também é desbravar novos canais, novas formas de vender, sempre buscando uma redução de CAC também, né? Exatamente. A gente tem uma estrutura bastante robusta aqui, né, com canais mais tradicionais, né, em que a gente interage bastante, com CRM, mídia paga, enfim, alavancando ali assinaturas através do próprio produto, mas eu acabo atuando numa frente bastante estratégica em alguns momentos de exploração, né, da gente pegar novas formas da gente encontrar meios de trazer essas bases, esses assinantes para a base, né? E o Member Get Member é uma das formas que a gente entende que é um processo que acho que não é tão tradicional, né, quanto as outras áreas já existentes dentro do marketing para atingir esse objetivo. Não, maravilha. E, Alex, é óbvio que para fazer um projeto desse, às vezes envolvem várias pessoas, né? Além de você, que foi o principal responsável por esse projeto, aí dentro da Globo, quem é que mais assim participou? Que funções, né, que foram principalmente envolvidas durante esse projeto aí? Sim, a gente precisou, assim, como a Globo é uma estrutura bastante grande, a gente teve que envolver muitas áreas aqui para conseguir dar conta de colocar uma campanha dessa no ar, né? Então, dentro do próprio marketing, já há muita gente envolvida, né? Como eu falei, a gente utilizou de algumas competências que são super importantes para a divulgação, como o próprio time de CRM ou o próprio time de criação aqui, né? Para a concepção ali do conceito da campanha da divulgação e também alguns times técnicos que suportaram a gente, né? Então a gente tem todo o time de jornada de vendas ali para conseguir fazer o fluxo de identificação do usuário, para a gente poder receber esse usuário, o time de Martech para preparação de dados, né? Que foi super importante ali para a gente criar o ambiente de identificação desse usuário e depois conseguir fazer uma régua de comunicação com ele. Então, tivemos algumas áreas envolvidas durante todo o processo. Não, maravilha. Olha só como é que pode, né? A gente, obviamente, tem um contato com uma parte desse time, né? Mas até agora a gente vai descobrindo também que tinham várias outras áreas aí. Não, maravilha. E, Alex, você já tinha tentado, vocês aí na Globo já tinham tentado desenvolver um projeto desses antes aí? Pode falar, se sim, pode falar um pouquinho o que aconteceu, de onde que veio essa ideia? Sim. Eu acho que, especialmente para a Globoplay, sempre foi um desejo, assim, a gente testar uma estratégia de member get member, né? Sempre foi uma vontade, assim, tanto do time de marketing quanto do time de negócios, enfim, o time de produtos, em várias áreas aqui que em algum momento esbarra com esse tema, né? Então, sempre que a gente faz algumas rodadas de exploração aqui, né, de busca de novas estratégias, sempre surge, né, a possibilidade da gente fazer usar da nossa base para conseguir trazer novos usuários. A gente nunca conseguiu. Essa foi a primeira vez em que a gente conseguiu, de fato, colocar no ar uma experimentação, uma estratégia nesse sentido, né? Em geral, a gente esbarrava sempre com muitas questões burocráticas, com muitas questões até operacionais, né? Implementações que demandariam, às vezes, muito roadmap de muitos times, então a gente nunca conseguiu. De fato, foi a primeira vez que para a Globoplay a gente conseguiu colocar uma ação dessa no ar. Tem outros produtos na casa que até possuem, né? Projetos de Member Get Member, como o Cartola Express, por exemplo, mas que demanda de uma estrutura gigantesca ali de wallet, né? Que demorou bastante tempo para esses projetos irem ao ar, né? Você acredita que a entrada da Bivaro, com a tecnologia já, muita coisa já pronta, né? Ela entrou aí e ajudou realmente a acelerar esse processo do que sozinhos talvez você levaria muito tempo, né?
seria um projeto muito dispendioso em termos de recursos humanos, de tempo, né? Então, a Bivário, você acredita que ajudou bastante a acelerar esse processo aí, né? Sem dúvida, assim, eu acho que como em competência aqui na área de growth, eu acho que a gente sempre busca por gerar aprendizados o mais rápido possível. E quando a gente falava sempre de uma estratégia de member get member, sempre esbarrava em questões muito estruturantes, né? Em como colocar isso dentro do produto de uma forma que esteja totalmente integrado, e a gente precisa de roadmap de desenvolvimento, e a gente precisa de roadmap de diversas áreas operacionais. E quando a gente fez as nossas primeiras conversas aqui com a Biviral, ficou claro para a gente que era um caminho possível para a gente testar esse problema, essa questão que a gente queria testar há muito tempo, porque existia uma solução ali que ela poderia ser plugada de uma maneira simples, né? De uma maneira que pudesse testar, que a gente pudesse colocar uma campanha no ar rápido, né? Rápido dentro do roadmap da Globo, que não necessariamente é tão rápido, né, quanto para algumas empresas do mercado, mas dentro das nossas realidades aqui, é uma plataforma em que a gente conseguiria definitivamente encurtar muito tempo para testar uma estratégia como essa. Não, maravilha. Perfeito, Alex, perfeito. Vamos embora agora, assim, aprofundar um pouquinho na estratégia, assim, para a gente conhecer um Tá, pouquinho dos bastidores do projeto, né, de como que foi. Aí eu queria que você falasse um pouquinho mais da estratégia, assim, por trás, né? claro. Por exemplo, se você puder começar falando, assim, desse projeto, quem é o público-alvo, né? Quem são os principais indicadores? Que tipo de recompensa que vocês estão oferecendo? Como é que funciona um pouquinho disso? Sim. Como eu disse, assim, acho que desde o início, quando a gente queria testar essa estratégia, a gente tentou ir pelo caminho do MVP, de fato, né? Assim, o que que é possível a gente colocar no ar agora, num curto espaço de tempo, para a gente conseguir validar algumas hipóteses, né? E aí, quando a gente foi desenhar a estratégia, a gente tentou se ater muito ao nosso ecossistema, né? Então, assim, como que a gente usa o ecossistema do Globoplay para trazer uma estratégia de member get member. Então, a gente está falando, obviamente, dessa comunicação ali com a nossa base, né? A nossa base já engajada, mas também a gente está falando do uso de fato do nosso ecossistema de comunicação. Então, em termos de estratégia, ele foi muito pautado em canais internos, né? A gente usou muito canais internos para essa divulgação, muito CRM, muitos nossos canais proprietários, nossos owned channels aqui, né? Nosso próprio ecossistema de publishing, nossos canais de mídia interno aqui para comunicação. E a gente buscou dentro do nosso ecossistema uma forma de estimular esse usuário, né? Então, dentro dessa estratégia, a gente tem ali uma parceria, né, com a Roku, em que a gente conseguiria distribuir ali alguns aparelhos ali, né, para transformar a TV em Smart TV. Então, é uma parceria já existente com eles, era um estoque que a gente já tinha, né, já tinha elaborado, já tinha trabalhado, que tem super afinidade com o produto, porque é um produto para conectar streaming, para trazer pessoas, e a gente se apropriou também do nosso ecossistema interno junto com o Telecine ali, por ser um período de final de ano, a gente entendeu que tinha uma afinidade ali com o conteúdo de filme. Então, basicamente, a gente tentou se cercar desses dois gatilhos que já estavam dentro do nosso ecossistema, né? Como que a gente faz o estímulo. E aí foram os nossos pilares, né? Uma campanha ali no final de ano, muito com essa sustentação, né? Traga, indique e ganhe a possibilidade de ampliar a sua experiência com o Globoplay, ou através de uma assinatura de experimentação de um novo produto, ou ganhando um produto que vai mudar a tua experiência ali, na hora de assistir a sua televisão numa Smart TV, né? Não, maravilha. Não, foi ótimo, ótimo. E, assim, a gente sabe, assim, que uma grande dificuldade, né, que as empresas têm em relação ao projeto de MGM e que é um pré-requisito para ter o sucesso no projeto é a divulgação, né? Sim. Então, quanto mais você divulga, e não é divulgar, mandar um e-mail e achar que todo mundo vai começar a te indicar, não é isso, né? Uhum.
Isso é um processo de comunicação que você tem que fazer, e quanto mais canais, quanto mais você divulga e por diferentes canais em diferentes momentos, mais sucesso você vai ter, que é a probabilidade daquela pessoa pegar naquela pessoa no momento certo, de satisfação, para que aquela pessoa realmente faça a indicação. E eu sei, eu Claro. sou cliente da Globoplay, eu fui muito impactado, né, Uhum. por essas divulgações. Eu recebi notificação push no meu app, que eu tenho aqui no celular. Então, assim, além disso, assim, acho que você já falou um pouquinho agora na resposta anterior, mas se você puder explorar um pouco mais sobre a divulgação em si, sabe? CRM, você já falou, notificação Uhum. push, que outras coisas assim, ou foi mais o que você já falou mesmo? A gente usou muito das possibilidades que a gente tinha de se comunicar com essa base de assinantes, né? Que era a nossa premissa ali, né? Então a gente queria, de fato, fazer com que esse assinante, que já tem uma relação aqui com o produto, pudesse indicar um novo usuário. Então, quando a gente pensa no usuário Globoplay, os canais que mais tiveram força aqui na comunicação, de fato, foi o próprio produto, né? Então, como comunicação, então, como você disse, né, a gente usou ali de intervenções no produto, de comunicações, de push, a gente usou bastante a nossa régua de CRM aqui para se comunicar com esse usuário. Os nossos canais orgânicos, né, então, assim, a gente tem um inventário digital aqui enquanto Globo bastante robusto, né, que é disponibilizado para o mercado, mas de alguma forma também para a gente fazer as nossas comunicações internas. Então, usuários ali do Globoplay que estivessem navegando ali, né, no G1, no GE, no G-Show, na Globo.com, de alguma forma também seriam impactadas por essa comunicação ali, dessa ação. E a gente também usou um pouco de social, né, que ali não é uma estratégia tão segmentada, mas a gente entende ali que quem está seguindo a página, de alguma forma, também são pessoas que já possuem essa relação com a marca, né? Então, social, de modo orgânico, também a gente usou ali alguns posts para trazer novos usuários, né? Acho que tanto nas plataformas da Meta quanto no Twitter ali a gente também fez algumas comunicações. Ah, olha só que boa. Tá vendo? Esses bastidores a gente não sabe, né? Uhum. Você vê, eu tô sabendo agora que você usou a parte das redes sociais, que você fez uma ação na G1, por exemplo, né? Uhum. Então, a divulgação, vocês utilizaram realmente a divulgação ampla, muito Sim, ampla mesmo, para poder realmente impactar muita gente. Beleza. sim. O que você podia compartilhar, que é possível compartilhar, que houve de resultado assim com esse tipo de projeto? Legal. Acho que para a gente foi interessante, assim, como eu disse, né? Era um projeto que ele vinha num desejo de muito tempo. E a gente tinha uma complexidade assim muito grande de colocar no ar. Então a gente conseguiu colocar num período curto de tempo e foi interessante para a gente até para entender que métricas são interessantes de olhar quando a gente está falando de uma ação de Member Get Member. Acho que como companhia, óbvio que a gente tem benchmark, mas a gente nunca conseguiu olhar métricas de Member Get Member dentro do nosso ecossistema. E foi interessante, assim, para a gente, né? A gente conseguiu identificar que algumas etapas, óbvio, dentro desse processo foram mais positivas, outras com números um pouco abaixo do que a gente estava esperando, mas em geral, o que a gente achou muito interessante é que os usuários que de fato entravam ali, né, nesse fluxo de engajamento, né? Então a gente tinha uma etapa ali de levar o usuário para uma página onde a gente contava um pouco mais, né? Então, obviamente, quando a gente faz comunicação, a gente dá ali um pequeno spoiler, né? A gente não consegue contar tudo numa peça de publicidade, mas quando a gente acaba levando o usuário para um ambiente onde a gente conta um pouco mais como é que funciona, o que que ele pode ganhar. Então, o que a gente sentiu muito assim de aprendizado em termos de resultado que dá para dividir é que esses usuários que entravam ali nesse ambiente de engajamento, que se envolviam um pouco mais, a taxa de engajamento desse usuário foi muito legal, assim. A gente teve taxas que foram melhores do que a gente imaginava, assim, de participação, né, de engajamento com a campanha, né? A taxa de compartilhamento, né, também do usuário para os novos assinantes, para possíveis novos assinantes, também foram taxas bem interessantes de compartilhamento. Então a gente entendeu que assim, que a gente tem muito potencial de engajamento, né? Que a base que uma vez captada, né, para dentro desse fluxo, ela tem muito potencial de engajamento.
Alguns outros aprendizados para a gente foi interessante, né? A gente sentiu que teve bastante impacto negativo mesmo ali em resultado, muito em função de período, né? Em função de oferta. A gente sentiu que alguns aprendizados ali em relação a essas comunicações não foi o que a gente desejava. A gente entendeu que alguns ajustes precisam ser feitos e a gente nem teve tanto tempo ali para remanejar, mas de fato foi um MVP para a gente aprender. Mas para mim, o que a gente teve de resultado mais interessante foi isso, assim, engajamento dos usuários que de fato interagiram com o nosso funil. Uma vez que a gente colocava o usuário para dentro do funil, a gente via que o engajamento era muito legal. Não, maravilha. Pô, isso daí já é maravilha. A Globo realmente é uma marca muito forte, né, nas pessoas, né? Uhum. Então, as pessoas realmente, elas se jogam mesmo, né? Elas participam, Uhum. interagem mesmo, né? E de que forma, assim, Sim. você acha, Alex, que a Bivaro te ajudou nesse processo, assim? Qual foi o grande diferencial que a Bivaro colocou nesse processo como um todo, assim? É. Eu acho que assim, dá para citar alguns, né? Eu acho que a gente teve uma parceria muito legal desde o início, assim. De vocês entenderem bastante também um pouco das nossas limitações enquanto ecossistema, né? Então, assim, é claro que a gente poderia, junto com a plataforma de vocês, fazer uma implementação mais robusta, né? Ou uma implementação um pouco mais arrojada em termos de produto, e a gente, dentro do prazo ou dentro da possibilidade que a gente estava ali fazendo de escopo, a gente preferiu ir por um caminho que fosse um caminho mais simplificado. Acho que isso foi muito interessante, porque se a gente não tivesse essa flexibilidade, provavelmente a gente sequer conseguiria colocar essa campanha no ar, sendo muito honesto, né? Provavelmente a gente ainda estaria tentando fazer alguns ajustes ali no fluxo de implementação. Então, tem uma flexibilidade muito legal de entender. é, o processo da empresa, como é que funciona, né? Como são os fluxos internos, a gente conseguir se adaptar ali dentro de uma implementação possível para a gente testar. Eu acho que isso foi muito, muito interessante. Acho que a troca, assim, em termos de benchmark, de entender o que pode ser interessante para uma campanha de MGM, acho que vocês trouxeram bastantes insights ali para a gente conseguir trocar, né? Acho que a gente teve muita troca interessante ali sobre regra de comunicação, como fazer essa troca com o usuário, né? Quais são a melhor forma da gente manter esse usuário ativo, manter essa comunicação. Acho que isso foi muito legal. E principalmente eu acho que essa é, simplicidade não seria essa palavra, mas eu acho que essa adaptabilidade da Biviral em estar dentro do ecossistema da Globo e a gente conseguir colocar uma ação dessa que para a gente é uma ação super complexa. Se a gente fosse fazer, se a gente fosse internalizar, por exemplo, 100% interno, seria algo muito complexo, que obviamente a gente em algum momento conseguiria fazer, mas num modelo de growth de teste, dificilmente com essa agilidade, com essa escala. Eu acho que esse foi o principal ganho da parceria da Bivar, a gente conseguir dar escala, agilidade num teste, num processo que gerou muito aprendizado para a gente. Não, maravilha. E é questão de custo também, né? Às vezes, além de, né, de desenvolvimento, né? Você já falou Sim, assim, em algum momento a gente conseguiria, né? Mas é o custo, né, envolvido de montar todo esse projeto, né? Não, maravilha. sim, tem um custo de operação, né? Um custo de alocação de tempo, né? A gente sabe que tem roadmap, muitas vezes a gente tem outras prioridades, assim, dentro do produto, né? Então, assim, esse custo de alocação foi essencial para a gente. A Bivaro conseguiu trazer para a gente uma solução simples, uma solução prática e de fácil implementação para uma questão que para a gente era complexa de implementação, assim. Então, eu acho que junto com a Bivaro, a gente de fato conseguiu testar, ganhar agilidade, e colocar no ar uma campanha que gerou muito aprendizado para a gente, assim. Então, esse eu acho que é o principal recado. Você mesmo comentou já que vocês tentaram desenvolver em algum momento interno, seja por burocracia técnica ou processos, né? A gente sabe o tamanho da Globo, mas o quanto ter do seu lado especialista dentro da área de Member Get Member e ter uma plataforma robusta como a da Bivairo contribuiu também para o sucesso nesse projeto, né? O quanto dessa expectativa criada, né, e encontrar, né, a Bivairo tendo esse match com especialistas, o quanto isso contribuiu para o resultado no projeto.
Eu acho que o que é muito interessante, e até explorando mais um pouco sobre as trocas que a gente teve com a Bivar, é porque eu acho que quando a gente internaliza 100% um projeto como esse, muitas vezes a gente precisa definir muito o escopo, né? A gente precisa fechar muito bem o escopo para, de fato, conseguir colocar um projeto no ar. Com a Biviral, né, como vocês trazem uma plataforma que ela tem muita flexibilidade ali, né, na hora da gente plugar ela dentro do nosso negócio, eu acho que isso trouxe para a gente muita mobilidade, para a gente ter tempo de pensar em estratégia, né? Então, assim, e até de ir ajustando ao longo do caminho, né? Então, assim, muita simplicidade. A gente conseguiria, por exemplo, mudar uma regra ali. é, Dentro da plataforma sobre a quantidade de pontos ou quantidade de, não, a gente conseguiria fazer uma alteração ali dentro da nossa estratégia sobre o que a pessoa conseguiria resgatar ou não, sabe? Eu acho que essa mobilidade, essa troca foi essencial para a gente, porque isso deu, assim, para a gente também da área de estratégia, a possibilidade, de fato, de pensar em estratégia, né? De fato, de conseguir olhar para a estratégia e pensar a melhor forma de colocá-la no ar.